Muito boa noite, senhoras e senhores, sejam todas e todos muito bem-vindos. Neste momento, damos início à solenidade de premiação do 12º Prêmio Adpergs de Jornalismo, Direito da Mulher, Ser, Viver e Existir. Esta premiação é uma realização da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, com apoio da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, o Sindjors, e a Associação Rio Grandense de Imprensa, a ARI. Prestigiam esta solenidade as seguintes autoridades: da diretoria da Adpergs, presidenta Maína Peck, vice-presidente institucional Adriana Hervé Chaves Barcelos, vice-presidenta administrativa financeira Jamile Rodrigues Nermed Toledo, vice-presidente jurídico legislativo Juliano Rosa Brac, diretora social e cultural Sabrina Baques, da Administração Superior da Defensoria Pública do Estado, defensor público-geral do Estado Newton Arneck, subdefensora pública-geral para assuntos institucionais Silvia Brum, subdefensor público-geral para assuntos jurídicos Jaderson Paluchowski, corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado Marcelo Turella de Almeida, subcorregedora-geral Bárbara Lenzi, ouvidor-geral Rodrigo de Medeiros. Dirigentes e representantes de associações de carreiras do Estado: AMP Reginaldo da Silva, ASDEP Silvia Cocaro, APERGS Patrícia Dalacqua, FACE-RS Roselane Rockenbach e a FISVEC Eduardo Jaeger. Destacamos também a presença do excelentíssimo senhor presidente da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes. Vice-presidente institucional da ANADEP e ex-presidente da Adpergs, Mário Reingans. Presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado de Minas Gerais, Rômulo Carvalho. Destacamos a presença da presidenta do Conselho Fiscal da Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, Marina Bergman. Presidente da Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado e ex-presidenta da Adpergs, Juliana Lavin. Vice-presidenta da OAB-RS, Claride Tafarel. E destacamos em especial a presença dos nossos finalistas, amigos, torcedores e familiares, e desejamos a todos, desde já, uma boa sorte. Convidamos para que faça o uso da palavra a excelentíssima senhora presidenta da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado, Maína Peck. Boa noite. Com grande satisfação, eu dou, então, as boas-vindas a todas as pessoas presentes hoje aqui no nosso Prêmio Jornalismo Adpergs. E em nome do Defensor-Geral, Newton Leonel Arneck Maria, eu cumprimento todas as autoridades presentes e já mencionadas no nosso protocolo. Há exatos 13 anos, em 18 de maio de 2012, iniciávamos o Prêmio de Jornalismo Adpergs. À época, a presidenta da associação era a querida colega Patrícia Kettermann. E, à época, era defensor-geral, o atual defensor-geral, Newton Leonel Arneck Maria. Naquele primeiro momento, o prêmio contava com apenas 4 categorias: impresso, rádio, TV e novas mídias. O primeiro prêmio contou com 55 inscrições de matérias. Nós evoluímos. Chegamos agora à 12ª edição. São 6 categorias e este ano tivemos mais de 90 matérias inscritas, reafirmando a importância do jornalismo para a Defensoria Pública, especialmente em tempos de fake news e desinformação. Torna-se cada vez mais essencial o trabalho de profissionais qualificados, que divulgam com responsabilidade o trabalho desenvolvido por nós, defensoras e defensores públicos, na promoção e defesa dos direitos das cidadãs e dos cidadãos. Quando a informação responsável
aliada a uma atuação jurídica comprometida, chega às pessoas, nós fortalecemos a democracia e a dignidade humana. Neste ano, elegemos um importante tema: direito da mulher. Ser, viver e existir. Cada categoria homenageia uma mulher que, ao longo da história, simbolizou a força, resistência e conquistas femininas. Eu agradeço à Defensoria Pública, em nome do Defensor-Geral Newton, e em nome da chefe de gabinete Fabiane, pela cedência do espaço aqui da Defensoria para a realização do nosso prêmio. Agradeço também todos os membros da banca, em especial a nossa colega Cláudia Barros, que topou esse desafio de avaliar tantas matérias. Muito obrigada. A todas e todos os jornalistas que participaram, o nosso reconhecimento e agradecimento. Que este prêmio siga sendo um espaço de valorização de profissionais que informam com responsabilidade e, acima de tudo, com sensibilidade social. Muito obrigada. Destacamos também a presença da excelentíssima senhora secretária-geral adjunta da OABRS, doutora Regina Pereira Soares. Convidamos para que faça o uso da palavra o excelentíssimo senhor defensor público-geral do Estado, Newton Arneck. Muito boa noite. Todas as senhoras, todos os senhores aqui presentes. Saudação especial a Maína, presidente da nossa associação. E te saúdo e já te parabenizo pelo evento, né? Um evento bonito e grandioso que a nossa Adpergs faz hoje. Uma saudação aos nossos convidados externos, né? Que não pertencem às outras instituições parceiras e amigas da Defensoria Pública. E um cumprimento especial a todos os jornalistas e as jornalistas e profissionais que participam conosco aqui nesse momento e que participaram ao longo de todo o processo e que também se envolveram com esse tema tão importante, especialmente esse ano, onde o índice de violência contra a mulher e desrespeito contra todos os direitos das mulheres parece ter dado um boom, né, um aumento que às vezes até nós não conseguimos nem entender o porquê dessa violência aqui no Rio Grande do Sul. Mas, desde logo, eu dou as boas-vindas a todos vocês. O espaço está sempre à disposição da Adpergs, sempre que necessário, para que faça esses eventos. E eu quero dizer primeiro que não é uma ditadura. Eu estou aqui hoje pelo acaso de ter concorrido e estar nesse momento aqui 12, 13 anos depois do primeiro evento de jornalismo da Adpergs, né? Foi tudo dentro da democracia tão necessária para a nossa sociedade. Mas, brincadeiras à parte, eu quero dizer que eu tenho muito respeito por esses profissionais, pelo exercício da profissão de vocês, que nós tanto dependemos. A Maína disse muito bem aqui, nós trabalhamos muito na produção na entrega de um serviço que trabalha muito também com a educação de direitos e com a divulgação da atuação da Defensoria em todos os segmentos que hoje aqui são premiados, né? Então nós temos essa relação até umbilical com o jornalismo, do qual nós precisamos muito de vocês para divulgar as ações de empoderamento das mulheres, para divulgar as ações de educação em direito, como uma forma de nós cada vez mais ampliarmos não só o espaço do direito que já existe, mas o espaço de proteção às mulheres para garantir o direito de ser, existir, de viver, de exercer a sua profissão, que para a Defensoria Pública é tão caro. Então, eu dou os parabéns a vocês. A nossa dirigente do núcleo, a Paula Graneto, não pôde estar presente porque está na formatura de uma afilhada, de um sobrinho. Mas quero dizer que deu a casualidade desse ano a Defensoria exercer muito a sua atuação no âmbito de proteção às mulheres, né? De todos os cidadãos e cidadãs, mas especialmente de proteção das mulheres. Nós ampliamos muito os projetos de proteção, de educação e direitos e de atuação. E felizmente tivemos esse número muito grande de inscrições ao prêmio da Adpergs, o que traduz também um acerto da instituição na sua política de atuação
e se traduz também nessa relação que temos junto com o jornalismo. Então, eu felicito todos vocês, independentemente da premiação, todos que estão aqui são vitoriosos, todos que estão aqui estão contribuindo também com a sociedade na proteção da mulher, na proteção das nossas mulheres. Isso é muito importante para nós. E fica o convite, que ano que vem a gente consiga aumentar aí no número de inscrições, que a gente consiga traduzir as nossas ações para vocês, de modo que vocês cada vez mais consigam divulgar ações da Defensoria e práticas da Defensoria de modo não só a proteger, né, mas também de empoderar a mulher para que a gente consiga cada vez mais baixar esses índices, que é a nossa função primordial aqui. Evitar cada vez mais essas agressões e cada vez promover mais o direito das mulheres. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos e boa sorte. Convidamos para que faça uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, ARI, José Nunes. Boa noite a todos. Primeiro, saudar o doutor Arnec, que nos recebe aqui na Defensoria, doutora Maína, por esse prêmio que já é, digamos assim, consolidado entre os jornalistas do estado do Rio Grande do Sul. E a senhora falava que aumentou em número de inscrições, né? Deu bastante trabalho para a gente que estava na comissão julgadora. Eu estava no evento do Congresso dos Jornais do Interior em Uruguaiana e eu conversando com o Renan, Renan, divide para mim aí para que eu possa também distribuir com os nossos diretores lá para que a gente consiga dar celeridade ao julgamento. Mas, enfim, trabalhos de qualidade do jornalismo gaúcho. E eu quero destacar que esse tema, doutora Maína, direito da mulher ser, viver e existir, é um tema muito caro e que não precisaria a gente estar falando, mas infelizmente a gente tem que cada vez mais bater nessa tecla e fazer com que as mulheres, com que os homens entendam que a presença da mulher, a mulher empoderada, a mulher com poder, ela é sim bem-vinda, tanto aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, em todo o Brasil e em todo o mundo. Então, eu acho que isso é uma proteção que a gente, cada dia mais, a gente tem que fazer. E nós, como profissionais da imprensa, nós temos que perseguir isso cada vez mais, cada dia mais. E focando nesse mesmo tema, como a doutora também citou, contra as questões das fake news, no ano passado a gente lançou a campanha O Direito, o Dever e o Poder de Duvidar, que também é extremamente importante para as pessoas que hoje recebem uma informação no seu WhatsApp, nas suas redes sociais e repassam sem sequer saber o que está sendo repassado. Isso muitas vezes acaba até proporcionando até uma situação de crime ou de outras situações que a gente tem que estar, digamos assim, dando contra ao que vem acontecendo no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil como um todo. Então, mais uma vez, doutora Maína, parabéns à Defensoria Pública pelo excelente trabalho que faz no estado do Rio Grande do Sul, excelente trabalho dos defensores públicos no estado do Rio Grande do Sul, e isso foi mostrado nas matérias que concorrem a este prêmio. Então, vida longa ao Prêmio Defensoria Pública e contem sempre com a Associação Rio Grandense de Imprensa, com o Sindicato de Jornalistas, que com certeza também é parceiro como nós, para que dê sequência a esse prêmio. E dizer que desejo a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que venham muitos prêmios ainda pela frente, que a gente vai estar junto. Muito obrigado. Destacamos a presença da presidenta do Conselho Fiscal da AGERT, Márcia Paganin. Em sua 12ª edição, concorreram ao Prêmio Adpergs jornalistas profissionais e estudantes de jornalismo de todo o país. As inscrições de reportagens versaram sobre o tema Direito da Mulher, Ser, Viver e Existir. O período de abrangência contemplou reportagens publicadas entre 1º de janeiro e 1º de dezembro de 2025, com premiações que, somadas, ultrapassam os R$ 25 mil.
Compuseram a banca a presidenta da ADPERGS, Maína Peck, o defensor público-geral do Estado, Newton Arneck, um representante indicado pelo Sindjors, um representante indicado pela ARI e uma defensora associada indicada pela diretoria da ADPERGS, defensora Cláudia Barros. Cada um destes integrantes da banca receberá, ao final desta cerimônia, um brinde, um presente, um agrado em nome da ADPERGS. E neste momento, para conduzir a solenidade, teremos uma convidada especial. Então, para apresentarmos os trabalhos finalistas, para o carinho de todos, eu convido a jornalista, repórter e apresentadora Dani Pita. Boa noite, senhoras e senhores, defensoras e defensores públicos, público em geral e especialmente finalistas que chegam a este momento de premiação. É um prazer estar novamente com todos vocês em mais um prêmio ADPERGS de jornalismo. Em sua 12ª edição, nossa premiação foi um sucesso. Ao todo, foram 92 trabalhos aptos inscritos que se dividiram em 6 categorias: universitário, fotojornalismo, internet, impresso, áudio e vídeo. Em um ano marcado pelo protagonismo de atuação de defensoras e defensores públicos em todos os cantos do Brasil, tivemos uma pluralidade que legitima esse cenário. Foram inscritos reportagens oriundas de 20 estados brasileiros, além do Distrito Federal, contemplando assim todas as regiões do país. Todos os trabalhos que chegaram a essa fase final receberão uma premiação em dinheiro, além de troféu e certificado de participação. Os primeiros colocados nas categorias fotojornalismo, internet, impresso, áudio e vídeo receberão R$ 3.000. Já os segundos colocados nas mesmas categorias receberão R$ 1.500. Na categoria universitária, o primeiro colocado receberá R$ 2.000 e o segundo colocado R$ 1.000. Intitulado Direito da Mulher, Ser, Viver e Existir, o Prêmio ADPERGS de Jornalismo 2025 escolheu mulheres para serem homenageadas que representam a diversidade, a força e a pluralidade das vivências femininas ao longo da história. São elas: Marie Curie, pioneira na ciência no Nobel, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em Física, em 1903, e a primeira pessoa a ganhar 2, o segundo em Química, em 1911. Descobriu os elementos rádio e polônio e fez avanços fundamentais no estudo da radioatividade. Dandara dos Palmares, guerreira negra que viveu no Quilombo dos Palmares no século XVIII e lutou ativamente contra a escravidão e pela liberdade do povo negro no Brasil colonial. Ada Lovelace, primeira programadora da história, trabalhou na máquina analítica, precursora dos computadores modernos. Em suas anotações, escreveu o primeiro algoritmo projetado para ser processado por uma máquina. Carolina Maria de Jesus, escritora, poetisa e compositora brasileira, ficou conhecida por seu livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de 1960, onde relata a dura realidade da vida na favela. Foi uma das primeiras escritoras negras de destaque no Brasil. Berta Lutz, bióloga, diplomata e ativista, foi uma das principais líderes do movimento sufragista no Brasil. Lutou pelo direito das mulheres ao voto, conquistado em 1932, e foi uma das signatárias da ONU em 1945. Maria Júlia Coutinho, conhecida como Maju Coutinho, é jornalista e apresenta atualmente o programa Fantástico na Rede Globo. Em 2019, tornou-se a primeira mulher negra a apresentar o Jornal Nacional, o telejornal de maior audiência do país. Cada uma dessas protagonistas da história brasileira será homenageada em uma categoria, com seu rosto estampado nos troféus que os vencedores receberão. Então, chegou a hora de conhecermos os trabalhos finalistas. Sob a trilha
Espelho, de Drica Barbosa, vamos conferir os trabalhos finalistas na categoria Universitário. Convidamos as finalistas Isabela Daut, do Humanista, e Nathalie Bittencourt, do Factual UFSC, e também a presidenta da ADPEGS, Marina Peck, para a entrega dos troféus e certificados. E a reportagem vencedora desta categoria é... Marcas invisíveis. Agressão psicológica predomina nas ocorrências de violência contra a mulher em Santa Catarina, de Nathalie Bittencourt, de O Factual UFSC. Parabenizamos também Isabela Daut, do Humanista, segunda colocada nesta categoria. Nathalie, a palavra é sua. Boa noite, gente. Eu vou deixar a minha colega falar primeiro, a Fernanda. Ela escreveu a reportagem junto comigo. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, agradecer a ADPEGS e, enfim, todo mundo aqui pelo reconhecimento. Explicando por que eu estou falando, né? É que essa nossa reportagem ela foi vencedora também do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público em Santa Catarina. E, naquela ocasião, eu não estava presente, então a Nathalie falou por mim. E aí a gente fez um acordo, né? Se a nossa reportagem ganhasse outra premiação, era eu que ia falar. Então, mas depois ela dá a palavrinha dela. A nossa reportagem fala sobre a predominância de violência psicológica contra a mulher nas denúncias, né? Nos relatos das denúncias em Santa Catarina, mas que esse é um dado que se reflete em todo o Brasil e também no Rio Grande do Sul. É uma violência silenciosa e é uma violência que eu sei que provavelmente muitas das mulheres que estão sentadas aqui já sofreram, muito possivelmente por um ex-parceiro ou por alguém da família, mas que justamente por ela não estar tipificada na nossa lei há tanto tempo, ela não entra como um crime propriamente dito há muito tempo. Então... Perdão, gente. É uma marca invisível, né? Como dita o título da nossa reportagem. É importante lembrar também que a maioria das denúncias de violência contra a mulher, dos casos de feminicídio, eles ocorrem por parceiros próximos, certo? Então, mais que prender a pessoa que fez a violência, mais que punir na lei, nós temos uma legislação que pune muito bem. A gente precisa focar, eu acredito, como jornalista e também como mulher e como cidadã brasileira, na prevenção e na educação. Nós precisamos ensinar as nossas crianças, nós precisamos ter educação sobre gênero nas escolas e, sobretudo, entender que esse problema é um problema histórico e entender também todas as interseccionalidades que isso aprende
né? Porque a gente sabe muito bem que a maioria das mulheres que sofrem violência hoje no Brasil são mulheres negras, e não deixando de ressaltar também que o Brasil é o país que mais mata mulheres transexuais, né? Enfim, e eu acho que uma outra coisa que eu gostaria de falar é que, apesar da maior parte da violência ser cometida por parceiros próximos, a gente também tem casos de violência contra a mulher que eles são aleatórios. Eu e Nathalie, nós não somos aqui, nós não vivemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, nós somos de Florianópolis e trabalhamos na afiliada da Record lá, AND, e recentemente aconteceu um caso que obliterou as barreiras da regionalidade, que foi o feminicídio de Catarina Castin. A Catarina era uma professora de inglês mestranda que estudava no mesmo centro que a gente da UFSC, que a gente via ela pelos corredores. E ela morreu de uma forma extremamente brutal e violenta na trilha do Matadeiro, na Praia do Matadeiro, em Florianópolis. A Catarina tinha um parceiro e ela conseguiu, felizmente, escapar da estatística, onde ela conseguiu um parceiro amoroso que respeitava ela, mas ela, infelizmente, acabou virando mais um número nos casos de feminicídio. E isso é um reflexo não só, né, de uma violência aleatória, mas de toda uma cultura que banaliza a violência contra a mulher. E ela começa não só na cultura, mas também no mais simples, que é a palavra, que é o tratamento e que é o respeito. Então, eu acho que a nossa reportagem, acima de tudo, ela quer mostrar que a gente acredita que a violência vai acabar, mas que a história dessas mulheres, e que, sobretudo, a vida dessas mulheres, de cada uma que deu o seu relato para a gente nessa reportagem, que a vida da Catarina ela vai continuar, e que é o nosso dever como jornalistas, como estudantes de jornalismo, mas também como todos os profissionais de comunicação de geral, fazer essas histórias e essas vidas serem ouvidas. É isso. Muito obrigada. Eu acho que a Fernanda falou perfeitamente, então eu só quero agradecer ao reconhecimento, e é sempre muito importante essa categoria universitária estar presente, né? Isso impulsiona muito o nosso trabalho, a gente vê como o pessoal se anima, né, de poder participar dessas premiações, de poder conhecer pessoas que já estão nesse meio, que já são mais experientes, então é sempre um privilégio estar aqui. Muito obrigada, boa noite. Vamos conhecer agora os finalistas na categoria Fotojornalismo com a música Dandara, de Vanessa Borges. Convidamos para que venham aqui à frente Fabiano do Amaral, do Correio do Povo, e Jorge Leão, do Brasil de Fato, além da vice-presidenta institucional da ADPERGS, Adriana Chaves Barcelos, para a entrega dos troféus e certificados. E a fotografia vencedora da categoria é de Jorge Leão. Fotografia inserida na reportagem Crianças órfãos de feminicídio, traumas, perdas e a luta por direitos, do Brasil de Fato. Parabenizamos também Fabiana Amaral, do Correio do Povo, segundo colocado na categoria.
Jorge, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos. Agradecer a ADPERGS, né, por os prêmios, né? Eu sempre digo que os prêmios, para nós jornalistas, pode ser até uma reparação simbólica, mas é importante porque todo ano, a todo momento, 24 horas, a gente está produzindo, né, informação, estamos noticiando. E que bom que voltou o fotojornalismo, que, parabenizando o meu colega também, Fabiano do Amaral, tem outros, né? E tinha saído do prêmio essa categoria. Então, estou muito feliz. E queria quebrar o protocolo rapidamente, chamar a minha colega Fabiana, que não existe fotojornalismo sem o texto, sem a reportagem. A gente tem uma parceria, e isso é muito importante. E mulher também, né? Bom, né, gente, quando veio esse prêmio, né, o tema desse prêmio, a gente pensou da violência. Há 7 anos eu trabalho no Brasil de Fato, e a primeira matéria que eu fiz no Brasil de Fato foi sobre uma violência também, que era a legalização do aborto. E desde então eu venho trabalhando com essa questão de violência de gênero, e esse ano o foco nosso foi dos órfãos. Porque a gente sempre fala, né, que o feminicídio é o ápice da violência, mas as vidas que ficam. E a Defensoria tem um programa lindo que eu espero que logo comece a atuar. O Ministério Público também tem no mesmo sentido, de ir atrás desses órfãos, essas vidas que ficam. Até outubro desse ano, a gente tinha 86 órfãos. Nós temos hoje 76 feminicídios. Quantas crianças? E quando veio esse tema dos órfãos para a nossa matéria, a gente acompanhou um julgamento, acho que foi em abril, não lembro, um júri de feminicídio, onde o feminicida foi condenado. E ele deixou uma órfã, uma criança de 6 anos, que dos 6 aos 9 anos ficou em tratamento psicológico. É por essas crianças, é por essas vidas que ficam sem a mãe. Porque, né, viva nós queremos. Nós precisamos cuidar dessas crianças que ficaram sem a sua mãe. Porque, né, mãe é mãe. Vamos conhecer agora os finalistas na categoria Internet ao som de Teia, de Flora Matos. Convidamos Luciana Pombo, do blog Luciana Pombo, que nos acompanha online, direto do Paraná, e Lucas Abate, de GZH, além da vice-presidenta administrativa financeira da ADPERGS, Jamile Nermê de Toledo. E a reportagem vencedora desta categoria é? Com apenas 6 presídios femininos no Rio Grande do Sul, quase 1.000 mulheres cumprem penas ou aguardam julgamento em unidades masculinas. De Lucas Abate, de GZH. Parabenizamos também Luciana Pombo, segunda colocada na categoria, e pedimos, Luciana, que permaneça conosco aqui. Lucas, a palavra é sua.
Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer estar de novo aqui no Prêmio da Adpergs. E eu estava vendo os outros trabalhos, todos muito bons, que a gente acompanha também diariamente. E a gente vê que muitas vezes a gente trata a violência da mulher, contra a mulher, com os casos de feminicídio, que é a violência extrema. Mas a minha matéria é um pouquinho diferente, porque ela traz uma situação em que as mulheres são vítimas de violência até quando estão sob custódia do Estado. É o caso de cerca de 1.000 mulheres que, presas, estão tendo seus direitos violados também porque estão em presídios masculinos, o que restringe diversos direitos, por exemplo, pátio, banho de sol, medidas de ressocialização, que essas mulheres também não têm, então ela traz essa situação agravante. E eu quero compartilhar também alguns dados que mostram essa questão, porque as mulheres vítimas, as mulheres que estão presas, muitas vezes elas são vítimas também de violência doméstica, foram presas no contexto de violência, e quando estão presas, elas recebem menos da metade da visita do que os homens quando estão presos. E essas visitas quase todas também são feitas pelas mães e não pelos companheiros. Então eu queria deixar esse recado, agradecer mais uma vez esse prêmio aqui da Adpergs e parabenizar também a todos pela organização e pela defensoria, que acaba sendo também um meio para essas mulheres recorrerem à justiça. Boa noite. Ela vai falar conosco? Vamos só tirar uma foto da doutora com ela está lá no retorno ali na imagem, do outro lado. Para conhecermos os trabalhos finalistas da categoria impresso, ouviremos a música Carolina Maria de Jesus, de Didi Alves. Convidamos Vanessa Belling, do jornal Gazeta do Sul, e Rafael Guerra, do Jornal do Comércio de Recife, que nos acompanha online, além de vice-presidente jurídico legislativo da Adpergs, Juliano Braque. E a reportagem vencedora desta categoria é Rafael Guerra, do Jornal do Comércio de Recife, com Débora Andrade, a trajetória da defensora pública que tem como missão o recomeço para mulheres vítimas de violência. Parabenizamos também Vanessa Belling, segunda colocada nesta categoria. E direto de Recife, Rafael, a palavra é sua. Primeiro, boa noite. Queria agradecer a Pérez pela premiação. Fiquei muito feliz com o resultado. É fundamental para o jornalista ter esse reconhecimento do trabalho. A gente trabalha, como o nosso colega falou agora há pouco, a gente trabalha 24 horas pela notícia, né? E ter um trabalho desse reconhecido, com um trabalho de direitos humanos, é muito importante. Saudar também a defensora pública Débora Andrade, que ela faz um trabalho de muito reconhecimento aqui em Pernambuco, na Defensoria Pública, voltada para as mulheres, porque foi criado esse núcleo em 2023 e aperfeiçoado ao longo dos 2 últimos anos, atraiu
cada vez mais mulheres vítimas de violência doméstica, que precisam de informação, que precisam de assistência psicológica, assistência jurídica, e tem sido um trabalho fundamental que tem sido feito aqui na Defensoria, né? A gente viu recentemente tantos casos de feminicídio. No ano passado, o país foram mais de 1.492 feminicídios registrados oficialmente aqui no país, e é muito importante que esse trabalho da Defensoria, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de todos os estados, sejam sempre integrados para que a violência contra a mulher seja cada vez mais combatida e que os agressores sejam punidos. Então, muito obrigado pela premiação, estou muito feliz com o resultado. Lembramos que os trabalhos vencedores de jornalistas de outros estados receberão troféu, certificado e credencial do evento pelos Correios. Para conferirmos as reportagens finalistas na categoria áudio, vamos ouvir um trecho de Poetisas no Topo, interpretada por Mariana Mello. Objetivo de preparar o poder público para as demandas que devem surgir a partir da nova lei, agora posta em prática, a Defensoria Pública do Estado e da União lançaram neste mês o projeto Vidas que Ficam. O que saiu de lá? O que a senhora pode nos participar aqui que foi tratado e deliberado lá? A Defensoria foi convocada, né, porque a princípio houve então a reunião, uma audiência pública realizada pelo comitê, né. Convidamos Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web, e Paulo Rocha, da Rádio Gaúcha, além da diretora social e cultural da Adpergs, Sabina Bax. Recebo a informação que o Rogério está ausente porque está no ar. Rádio é assim, né? E a reportagem vencedora da categoria áudio é... Defensorias Públicas se mobilizam para garantir direitos de órfãos do feminicídio, de Paulo Rocha, da Rádio Gaúcha. Parabenizamos também, né, o Rogério Barbosa, da Rádio Estação Web, segundo colocado nessa categoria. Como já dissemos, ele está no ar. E, Paulo, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite. Quero agradecer a Adpergs pela promoção deste prêmio. É a primeira vez que eu participo. E tema necessário. E também destacar o trabalho da Defensoria Pública. No caso do concreto da minha matéria, tanto a Defensoria Pública do Estado quanto da União fizeram parte de fontes necessárias para explicarmos na prática o que vai consistir aí, o pagamento da pensão especial às crianças e adolescentes filhas de mulheres vítimas de feminicídio, tema que foi tratado na outra matéria premiada aqui, né, os órfãos, né, as vidas que ficam, inclusive esse projeto que tem início agora a partir de uma longa espera em razão da ausência de regulamentação, né? Estamos falando de uma lei criada em 2023, uma lei federal, levou 2 anos para ser regulamentada. Enquanto isso, essas crianças e famílias dessas crianças que ficaram aguardavam ainda por algum apoio do Estado, né? E isso veio depois de uma longa espera. E mais do que um esforço de dar luz ao trabalho institucional da Defensoria, das defensorias nesse caso, explicar o que isso significa numa matéria jornalística, né? O case que eu usei para ilustrar de uma família formada por 4 irmãos do interior do estado, cuja mãe foi morta em 2015. Né? À época, as crianças tinham entre 2 meses de idade a 6 anos de idade. Então, a mais nova hoje já está com 10. E até agora não saiu dinheiro. E a gente não está falando de uma fortuna. É um salário mínimo a ser dividido entre todos eles, né? Então, ainda haverá críticas em relação a essa política. Mas, de todo modo, eu quero agradecer. Muito obrigado, mais uma vez, pela distinção. E daqui a pouco eu vou para o ar também.
E chegamos à nossa última categoria. Vamos conhecer os finalistas de vídeo com a música Mina, de Negrali. Convidamos Matheus de Souza, da TV Tribuna, que nos acompanha online, e Vitor Rosa, da RBS TV, além da presidenta da Adpergs, Maína Peck. E a reportagem vencedora da categoria vídeo é Violências Invisíveis Patrimonial, de Matheus de Souza, da TV Tribuna, afiliada da Rede Bandeirantes no Espírito Santo. Parabenizamos também Vitor Rosa, da RBS TV, segundo colocado na categoria. O Matheus, que nos acompanha online. Matheus, a palavra é sua. Boa noite a todos. Receber esse prêmio da Adpergs por um trabalho que fala sobre mulheres é mais do que uma honra, é uma responsabilidade ética. Essa reportagem ela nasceu da escuta de mulheres que sofreram violências que não aparecem, não deixam marcas no corpo, mas atravessam a vida inteira, limitam escolhas, sonhos e caminhos. A violência patrimonial é uma dessas formas cruéis de silenciamento. Ela aprisiona pelo medo, pelo controle, impede a autonomia, é uma violência que corrói o futuro das vítimas de forma silenciosa. Eu dedico esse reconhecimento às mulheres que tiveram coragem de falar e às defensoras e defensores que todos os dias transformam silêncio em direito e direito em possibilidade de recomeço. É uma grande honra para mim e eu sinto como dever cumprido o meu dever político e social de conscientizar a população e trazer à luz uma temática tão sensível na nossa sociedade. Eu agradeço a todos. E a Adpergs agradece a todos e todas que se inscreveram nesta premiação e reafirma o seu compromisso com a valorização do jornalismo profissional. Em seguida, será servido um coquetel para os presentes e convidamos todos os finalistas e as autoridades presentes para uma foto coletiva em frente ao telão. Uma boa noite, muito obrigada.